Fala galera, boa noite a todos. Dia 9 de julho de 2026, dia de apresentação, nosso dia, meu dia preferido aqui. Eu passei uma semana fora da quinta-feira por motivo de cirurgia no joelho, mas já estou de volta aqui, bastante ozônio, bastante óleo ozonizado e uma recuperação surpreendente, né? Bastante dolorido também, mas agora já bem melhor. Meu nome é Daniel Iscariote, sou morador da cidade de Osório, aqui no Rio Grande do Sul. Trabalho com ozônio, com Ozox, desde janeiro de 2024. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, melhor negócio que eu pude fazer na minha vida. E eu nem estou falando de dinheiro, tá? Estou falando mais de tudo, da satisfação mesmo de trabalhar com uma coisa que faz a diferença na vida das pessoas, que a gente pode levar e saber que o nosso trabalho faz a diferença. Conheci o ozônio em janeiro, quando o meu amigo Bagé, lá da cidade de Novo Hamburgo, me falou sobre um negócio da Ozox. Eu trabalhava com higienização de estofados, nunca tinha escutado falar de ozônio, e foi quando ele falou: Daniel, o ozônio faz bem para a saúde. E eu pensei: meu Deus, mas eu não tenho nenhum problema de saúde, como é que eu vou trabalhar com alguma coisa que faz bem para a saúde? Porque eu pensava, só minha mente estava treinada para pensar em doença. Eu não tenho um problema, eu não tenho uma doença, não preciso cuidar da saúde. Você conhece alguém que não precisa cuidar, que pensa que não precisa cuidar da saúde? Eu pensava que eu não precisava porque eu não estava doente. Só que eu tenho uma sogra e ela estava com, e ela tem efizema pulmonar. Efizema pulmonar é uma doença extremamente agressiva. Quem conhece, quem já viu uma pessoa com efizema pulmonar sabe o que eu estou falando. Ela não conseguia levantar os braços para lavar o cabelo, que ela faltava o ar. Então, ela só conseguia tomar banho sentada, ela não conseguia viver direito. E como eu moro no mesmo prédio que ela mora no segundo andar, eu moro no terceiro andar, eu vivia a vida junto com uma pessoa doente, com uma pessoa idosa doente. Minha sogra fumou desde os 12 anos de idade, ela tinha 67 anos de idade. Então, mais de 55 anos fumando, né? Imagina como era a vida dela. O Bagé me falou: Daniel, tenho um negócio aqui, que é um negócio muito bom. Eu moro numa cidade litorânea. Em janeiro, eu não queria pensar em mais nada de negócio, nenhum negócio, porque eu já estava atolado de serviço, com bastante serviço, e eu não queria. Só que, quando ele me falou sobre ozônio, ele me mandou um vídeo do Dr. Lair Ribeiro, que é um vídeo que o Lair Ribeiro, um vídeo bem curtinho, de 2 minutos, que mudou totalmente a minha mentalidade em relação ao ozônio. O Bagé me falou de ozônio, e para mim não fazia sentido nenhum. Só que quando ele mandou o vídeo do Dr. Lair Ribeiro, e o vídeo começa bem assim, numa entrevista, o cara pergunta para ele assim: Lair, se você fosse para uma ilha deserta, o que você levaria? E ele fala: eu levaria o ozônio. O ozônio trata mais de 200 e tantas doenças há mais de 100 anos sem nenhum efeito colateral. Aquilo parece que fez assim, puf. Peraí, o Bagé, eu sei que ele não é um especialista em saúde, meu amigo, eu conheço ele há muitos anos, né? Eu não dei valor para o que ele me falou. Só que quando eu vi o doutor Lair Ribeiro, o médico mais conceituado do Brasil, um dos melhores médicos do mundo, dentre tudo que ele conhece, na parte integrativa, que a gente sabe como é que funciona, ele levaria ozônio para uma ilha deserta, eu pensei: opa, eu tenho que ao menos entender o que é isso aí. Como é que eu faço? Mas como é que eu faço para ter ozônio? Eu tenho que comprar na farmácia, eu tenho que comprar no mercado, eu mando vir da Shopee na minha casa. Como é que eu faço para ter esse negócio? O que é o ozônio? E aí foi quando eu decidi, né? Ele me explicou que eu tinha uma fábrica de ozônio, poderia fabricar o meu ozônio em casa, que é uma fabricazinha de ozônio. Foi quando eu decidi: Bagé, então, cara, eu tenho a minha sogra tá doente, tá mal, a gente sofre com ela aqui porque tem que levar ela para a UPA às vezes na madrugada, várias madrugadas seguidas. Cara, mano, vou comprar um equipamento, se esse equipamento fizer bem para minha sogra, vamos ver, cara, vamos pensar aí, no inverno a gente volta, a gente pensa em trabalhar com isso. O Bagé me falou que em 60 dias a minha sogra estava mal, iria melhorar. Eu duvidei, né? Porque ela pegou Covid em junho de 2023, foi 6 meses muito agressivo dela. Eu duvidei e falei: Bagé, se em 60 dias a minha sogra fizer nós vamos melhorar, cara, nós vamos levar isso aqui para todo mundo. Para minha surpresa, em apenas 7 dias, a minha sogra, que não conseguia levantar o braço para lavar o cabelo dela,
A minha sogra estava fazendo faxina em casa. Devagar, no tempinho dela, mas ela conseguiu limpar o banheirinho dela, ela conseguiu lavar a loucinha dela, conseguiu fazer um macarrãozinho que ela gostava. E eu vendo ao vivo. Então, assim, gente, depois que a gente vê, o ozônio ele tem uma característica, tá? Que é a seguinte: a gente vive uma vida inteira sem pensar em ozônio, até o momento que a gente conhece. Depois que a gente vê o poder do ozônio, o que o ozônio faz na nossa saúde, o que o ozônio faz na saúde das pessoas, não tem mais como desver. Infelizmente, é um caminho sem volta. Se você chegou aqui meio sem querer, essa live, o meu intuito com essa live, com essa reunião aqui de hoje, com esse encontro, é fazer com que você nunca mais esqueça esse dia. Você está descobrindo uma coisa que, ó, conheça o poder do ozônio. É poderosa. Não é à toa que alguém te chamou e te convidou para estar aqui. Não é à toa que tem essas outras, todas as pessoas que estão aqui na tela, estão num dia frio como esse aqui acompanhando. A gente se apaixona por esse negócio, tá? Nesse caminho, eu já tenho em torno de 5 mil equipamentos vendidos através da minha equipe, da minha equipe, e são mais de 5 mil histórias, que vieram através de uma decisão que eu tomei em janeiro de 2024, de falar assim: beleza, cara, mandam para mim aqui e vamos ver o que acontece. Tem muitas pessoas aqui que vieram através dessa decisão. Então, essa decisão de você estar aqui numa quinta-feira à noite, às 20 horas, assistindo o negócio, pode mudar o destino de centenas, talvez milhares de pessoas com o passar do tempo. Então, parabéns para você que está aqui. Sem mais delongas, vamos começar a falar desse negócio que é maravilhoso. Vamos lá. Então, galera, nós vamos falar de ozónios. Ozónios. O que é ozônio? Né? Afinal de contas, o que é o ozônio? Vamos lá. Ozônio, galera, nada mais é do que um gás, assim como tem o oxigênio, só um pouquinho. Assim como é o oxigênio, só que ao invés de ser composto por 2 átomos de oxigênio, o ozônio é composto por 3 átomos de oxigênio. Tá? Na tabela periódica, ele está como O3. Ele é um gás muito parecido com o nosso ar que tem no ambiente, só que tem uma característica: esse terceiro átomo de oxigênio aqui, ó, ele transforma o ozônio em um dos gases mais oxidantes e poderosos do planeta. Tá? Ele está na nossa natureza. Para produzir ozônio, eu só preciso de uma descarga elétrica nos átomos de oxigênio. Para produzir ozônio, você só precisa apertar um botão, tá? Depois eu vou mostrar para vocês como funciona. É só apertar um botão e ele sai produzindo ozônio. Vamos lá. Novidade para muitas pessoas, como foi para mim também, mas olha a história do ozônio. Mais de 180 anos de história. Descoberto em 1840, na Alemanha foi descoberto o ozônio, tá? Em 1906, já era utilizado no tratamento de água na Europa. Em 1914, foi utilizado na Primeira Guerra para cicatrização dos soldados alemães. 1914, a gente está falando mais de 100 anos atrás. Em 2023, no Brasil, foi aprovada a lei da ozonioterapia. Tem bastante história aqui entre 1914 e 2023, tá? Mas a gente deu um pulo aqui. Aprovada a lei da ozonioterapia no Brasil, lei número 14.648 de 2023. E em 2025, finalmente, o Conselho Federal de Medicina aprova a ozonioterapia para feridas e dores. Tá bom? Tudo isso são informações que estão de fácil acesso da internet. O ozônio, um benefício que se expande pelo mundo. Um benefício que se expande pelo mundo. Entrou uma ligação aqui, perdão. Alguns países que usam ozônio. Vou falar dos europeus hoje. Já que eles estão em alta na Copa do Mundo, vou falar sobre eles, então. A Espanha, gradativamente incorporada aos hospitais públicos, a ozonioterapia vem sendo fortemente utilizado como tratamento complementar em câncer. Na Itália nem na Copa tá, mas vamos falar sobre eles. Ozonioterapia é recomendado pelo governo para tratamento de hérnia de disco e lombalgia. Mesma coisa que está acontecendo no Brasil agora. Alemanha, olha, Alemanha, gente. Desde 1980, os pacientes que são tratados com ozonioterapia são reembolsados pelos seguros de saúde.
Na Rússia e Ucrânia, aprovado pelo Ministério da Saúde, amplamente utilizado em hospitais do governo. Grécia, o governo remunera todos os procedimentos referentes à ozonioterapia. Na Espanha, tratamentos de câncer são todo mundo que tem que fazer um tratamento oncológico precisa passar por ozônio. Por que será, gente? O que acontece com um ambiente que tem ozônio? Primeira coisa, tá? Quem é distribuidor aí? Fala para mim se eu estou mentindo ou não. Quanto tempo demorou para melhorar o sono de vocês? Quem é distribuidor aí? Escreve para nós aí. Só para a gente ver. Para mim, foi na primeira noite, tá? Ó, na primeira noite, primeiro dia, primeira noite. É na primeira noite que você liga o aparelho no quarto, o aparelho transforma o seu sono, tá? Elimina qualquer cheiro, odores desagradáveis, mofo, animais domésticos, elimina bactérias, fungos e vírus, sanitizando o ambiente com eficácia, é mais proteção, preventivo contra diabetes, doenças vasculares, infecções respiratórias, esgotamento físico, aumento da capacidade circulatória, evitando câimbras e dores musculares, aumento das defesas do organismo e a imunidade, evitando doenças oportunistas. Imagina, se a gente dorme melhor, se a gente consegue respirar melhor, se a gente evita de ficar doente, nossa imunidade sobe. Se a gente ficar com a imunidade alta, a gente não fica doente. Nossa empresa, gente, isso aqui é importantíssimo, tá? Por quê? Nossa empresa é brasileira. Brasileira. Nossa fábrica fica localizada lá em Maringá. Nosso equipamento é 100% produzido no Brasil. Não existe nada da China. Caso aconteça qualquer coisa com o seu equipamento, ele vai para Maringá, é consertado, é arrumado, tudo tem uma fábrica aqui. Já imaginou você comprar um equipamento chinês e aí, depois da garantia, mandar para a China para consertar? Que a gente manda ali para Maringá. Nossa fábrica tem todo um sistema de suporte, todo um sistema de assistência, todo um esquema, tudo estruturado. Então, tudo brasileiro, tá? Esses dois caras aqui são os dois empresários que estão lá desde 2008, tá? Marco Antônio Musi, que é o nosso presidente, Gleison Oberleitner, que é o engenheiro que projetou esse equipamento que não tem concorrência no Brasil, tá? Não existe nenhuma empresa brasileira que produz um equipamento como o nosso. E esse cara aqui é o inventor. Não existe no mundo nenhuma empresa que faz o que esse cara inventou. Produzir, controlar o ozônio por IA, por software. Isso é criação do Gleison Oberleitner, nosso sócio da empresa, dono da empresa e engenheiro da empresa. Por isso que a gente faz questão de colocar os dois caras aqui, tá? Nós temos um cara que é muito conhecido no Brasil, que é o Doutor Bactéria. Doutor Bactéria é o nosso embaixador da Ozox, tá? Começou usando o equipamento, se apaixonou e nada mais justo, né? Já que a gente mata bactérias, Doutor Bactéria é o nosso garoto propaganda. Aparelho Ozox Multi. Vou mostrar o aparelho Ozox Multi para vocês na prática aqui, tá? Quero apresentar ele aqui. Vou voltar para mim aqui. E vou... Só um pouquinho. Vamos lá. Aparelho Ozox Multi, gente. Ozox Multi por quê? Porque ele tem três funções. Tudo a gente controla aqui no controle. Aqui a gente tem dois botões em cima ali, ó, que fala sobre o tempo no ambiente, 30 minutos e 45 minutos, tá? Aqui, 30 minutos, ele vai funcionar, esses dois botões de cima aqui, ele vai fazer 4 ciclos, e a cada ciclo do tempo que a gente pré-determinar aqui, ele vai dar um intervalo de 1 hora. Então, vamos lá. Se eu apertar aqui 30 minutos agora, ele vai funcionar por 30 minutos e ele vai pausar por 1 hora. Daqui 1 hora ele funciona por mais 30 minutos, pausa por 1 hora. Mais 30 minutos, pausa por 1 hora. Mais 30 minutos, no quarto ciclo ele se desliga. Aí o que eu tenho que fazer? Ir lá e apertar de novo. Simples assim. Eu não tenho que configurar nada, não tenho que fazer nada. Simplesmente aperto, ligo no meu quarto e vou fazer o meu soninho dos anjos. É assim que funciona. Só isso, tá?
Só que ele tem outras duas funções aqui também. Água, apenas 5 minutos para ozonizar a água, tá? E 15 minutos para ozonizar os alimentos. 1 litro de água em apenas 5 minutos, tá? Daniel, beleza. O que esse aparelho faz, Daniel? O que o ozônio faz? Principal função, porque as pessoas gostam muito da água, né? Porque a água ela é visual, a gente consegue ver as bolhazinhas na água. Eu vou mostrar daqui a pouco as bolhazinhas. Mas eu quero mostrar na prática para vocês com um teste que a gente faz numa luva, tá? Uma luva de látex. Vou mostrar para vocês aqui. Uma luva de látex. Eu vou mostrar como, vou provar para vocês que esse equipamento sai ozônio. Aqui, ó, vou colocar na minha mão aqui. Ele é um gás frio, gelado, tá? Não tem nada de calor aqui, tá? Olha o que acontece quando eu coloco na luva. Tem nada aqui, ó. Olha só. Mas, Daniel, se ele faz isso na luva, o que ele vai fazer na minha mão? Ele vai degradar minha mão, ele vai queimar minha mão. Não, gente, não acontece nada conosco, tá? Nada, a gente está vivo. Isso aqui, gente, isso aqui é uma luva de látex. Uma luva de látex é um composto orgânico. Isso aqui já foi uma árvore, isso aqui já foi uma seringueira, tá? Por que a gente mostra isso aqui para vocês? Porque uma bactéria, um vírus e um fungo é muito parecido, muito parecido com isso aqui. A pele, a membrana de um vírus é muito parecida com isso aqui. Vocês viram que foi instantâneo. Eu coloquei ali, ele já começou a degradar, né? Rapidamente. Agora imagina isso daqui num consultório odontológico. Imagina isso aqui na tua casa, se tu aqui no meu escritório, tá? Vamos lá. Eu vou ligar o ozônio aqui por 30 minutos, tá? Ele vai estar ligado por 30 minutos aqui. Esse ozônio ele é um gás, ele vai chegar em todos os cantinhos que tiver no meu escritório. Toda vez que eu falo, eu estou expelindo bactérias. Se eu tiver com algum vírus incubado, eu vou estar expelindo o vírus. Aqui no meu ambiente, vocês lembram na pandemia o que a gente usava para limpar os ambientes? O que era? Era álcool em gel, né? É como se fosse o álcool em gel, só que em gás. Ele vai chegar em todas as partes. E ele vai ficar no ambiente dissipado. Se eu falar, ou se eu receber alguém no meu escritório aqui agora com Covid, e esse aparelho tem ozônio, perdão, e esse ambiente tem ozônio aqui, ó, eu vou ter isso daqui, ó. Um ambiente sanitizado com ozônio. Quer dizer, a pessoa pode entrar aqui com Covid que eu vou estar seguro. Eu vou estar dentro deste ambiente eu vou estar seguro. Eu não vou pegar Covid. Agora imagina isso num hospital. Imagina isso numa clínica odontológica, onde tu tá lá fazendo o dentista tá lá fazendo os procedimentos dele, tá expelindo bactéria de dentro da minha boca para todo o espaço. Será que o dentista fica, o dentista mesmo, será que ele fica exposto aos seus pacientes, aos seus clientes? A sujeira, a boca é um dos lugares mais sujos do nosso corpo, né? Então, assim, o ozônio, esse poder que vocês viram aqui, e a gente tem um laudo, eu vou contar o laudo para vocês aqui, mostrar ele para vocês, em apenas 5 minutos, 99% das cepas do Covid foram eliminadas. Vou falar para o lado para vocês aqui agora, peraí. Só vou carregar aqui de novo e vou mostrar aqui. Só um pouquinho. Então, este é o Ozox Multi, gente, tá? E ele ainda ozoniza a água. A gente acaba falando mais do ar, porque a gente respira muito mais vezes do que a gente bebe água. E a gente não se dá conta. Mas esse equipamento, além de ozonizar o ar que a gente respira, ele também ozoniza a água, né? E aí aqui eu tenho alguns benefícios da água ozonizada.
Primeiro, pode ser bebida em segurança todos os dias. Auxilia na higienização de frutas, verduras e legumes. Ajuda a reduzir odores em carnes e alimentos. Preparada em poucos minutos na nossa própria casa. Menos desperdício de alimento. Você pode lavar os seus alimentos com ozônio. Vou voltar para mim aqui porque eu quero mostrar a água. Peraí. Eu falei que eu ia mostrar e não mostrei. Vou mostrar aqui para você. Olha como é simples ter uma água pura dentro de casa, gente. Ó. Aqui eu tô com um copo de água, tá? Vou conectar na mangueirinha aqui, ó, uma pedra aspersora, tá? Vou conectar aqui e vou ligar aqui a água do controle. Vou ligar a água aqui, ó. Vou conectar ele aqui e vou ligar a água. E pronto. Aqui não tem 1 litro de água dentro desse copo, tem uns 250, 300 ml. Quer dizer que 2, 3 minutinhos aqui, essas bolhazinhas, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na luva. Qualquer bactéria, qualquer coliforme fecal, qualquer coisa que tiver aqui, não altera pH, não tira metais pesados, não faz isso aí. A função do ozônio é matar micro-organismos, tá? Então, essa é a função do ozônio. Se falarem para você, ozônio mata, tira cloro, tira metais pesados. Não tira. O que ele tira são micro-organismos, tá? Essa é a função do ozônio. Maravilhoso de beber. Eu faço meu gargarejo todo dia. Eu não. Por que eu vou usar Listerine, que tem flúor, que pode ser cancerígeno, se eu posso usar a minha água ozonizada? Ó. Faço meu gargarejo, faço minha higiene bucal com água ozonizada. E bebo a minha água ozonizada, não tem problema nenhum. Pode beber em segurança, tá? Agora imagina fazer isso aqui se eu colocar uns tomatinhos aqui dentro de uma bandeja maior. Aí a gente deixa por 15 minutos. Nós somos um dos países que mais consomem agrotóxico do mundo. Isso que eu estou falando, pode pesquisar aqui, tá? A informação, ninguém mais mente para ninguém hoje em dia. Pesquisa lá. Nós chegamos a consumir de 5 a 7 litros ou quilos de veneno, de agrotóxico por ano. Nós ficamos com 20% do agrotóxico do mundo aqui no Brasil. Quanto de veneno você está consumindo? Quanto de veneno sua família está consumindo? Aí a gente faz um processo com água ozonizada, com ozônio para tirar agrotóxico, chega a eliminar até 90%, dependendo do alimento, da casca do alimento, do alface, da rúcula, do tomate. Faz no seu frango, ozoniza o seu frango, deixa 30 minutinhos ozonizando o seu frango. Duvido você comer outra vez frango sem estar ozonizado. Muda o gosto, muda o sabor, a textura do frango. Faça na sua casa e depois conta pra gente. Simples assim, o mesmo equipamento para tudo, tá? Agora sim, vamos lá. Vou deixar minha água ozonizando aqui. Laudo de efetividade. Mas eu vou falar primeiro do laudo de emissividade. Laudo de emissividade. Lembra que eu falei que o nosso equipamento é único, exclusivo no Brasil? E exclusivo, o sistema de produção de controle de ozônio do Ozox é exclusivo no mundo. Somos a única empresa que controla a emissividade de ozônio por software. Isto é exclusivo no mundo. No mundo. Nem chinês tem a nossa tecnologia, tá? O chinês faz tudo. Essa daqui não. Essa daqui não. Dessa maneira aqui não. Não vê. Não dá para comparar com o chinês esse equipamento aqui, tá? Laudo de emissividade. O que acontece? Eu falar, o Gleison falar, o pessoal da Ozox falar que ele produz uma quantidade que é controlada, porque se você sair dessa live aqui agora e pesquisar no Google, vai falar assim, não é permitido respirar ozônio. Por que esse maluco está falando que é para respirar? Existe todo um estudo por trás para isso. Ninguém é irresponsável de falar, mandar você respirar ozônio se não tem segurança, tá? Eu já respiro há 2 anos e meio, ó. Vivinho da Silva, ó. Nunca morri. O que acontece, gente? É perigoso realmente respirar ozônio de forma descontrolada. Só para você ter uma ideia, tá? O equipamento de ozônio mais fraco que existe no Brasil é o equipamento de uma outra empresa, que é muito boa empresa, por sinal também, que produz 50 ppm. Essa parte, a parte técnica, talvez seja mais chata, mas é importantíssimo você entender isso do que eu vou falar agora. 50 ppm é 833 vezes mais ozônio do que o nosso equipamento produz. É como se eu tivesse 833 equipamentos ligados no mesmo ambiente.
Não pode respirar, pelo amor de Deus. Não vai ligar no seu quarto, não vai comprar um aparelho na internet e vai ligar no quarto para dormir. Vai passar mal. O nosso equipamento tem um software, tem uma IA, que ela não desregula, que ele vai controlar sempre uma quantidade de 0,06 ppm. Eu vou explicar para vocês o que é isso em litros, só para vocês terem uma ideia. Pensa uma piscina olímpica. É 1 milhão de litros de água, às vezes até mais, mas 1 milhão de litros de água. ppm, partes por milhão. 0,06 ppm é como se eu tivesse aqueles copinhos de café que queima os dedos. Sabe quando a gente pega aqueles copinhos de café que a gente queima os dedos? Aquilo lá é 50 a 60 ml. Agora, tu pega um copinho de café daqueles lá e joga numa piscina de 1 milhão de litros d'água. O que vai acontecer? Não vai acontecer nada. É exatamente a quantidade de ozônio que esse aparelho produz. 0,06 ppm. Quem está dizendo isso não sou eu, não é o Gleison, não é o Marco, não é a Júlia, não é o Bagé. É este laudo feito pela Universidade Federal Fluminense. Eles pegaram o equipamento e, pau nele. Pau nele. Estressaram ele de tudo que era jeito, tá? E ele não desregulou. Sempre produziu 0,06 ppm. Isso, e por que 0,06 ppm? Porque existe uma NR, uma norma regulamentadora que atesta que nós podemos estar expostos até uma concentração, que esse aparelho não vai chegar nunca dessa concentração, de 0,08 ppm, tá? Então, essa é uma parte chata, talvez, da apresentação, mas ela é necessária, porque as pessoas saem daqui e vão lá para o Google. Posso respirar ozônio? Se todos os equipamentos que existem não pode, obviamente ele vai te falar para que não pode. Faz a pergunta correta. Qual a quantidade de ozônio eu posso respirar de acordo com a NR 15, anexo 11 do Ministério do Trabalho? Aí você vai ter a resposta correta. A IA, ela vai te responder o que você perguntar. Pergunta da maneira correta. Aí você vai ver o porquê que a gente pode respirar e por que tem uns malucos aqui, colocando a cara na frente do negócio sem medo nenhum. Respirando há mais de 2 anos. Tem gente aqui nessa sala aqui que já respira há quase 4 anos. Tem gente respirando ozônio há 10 anos, vivos, todos os dias. Então, sim, gente, nesta quantidade é seguro. Beleza, Daniel, mas o que adianta eu respirar tão pouco ozônio assim, esse copinho de café, se isso não vai fazer diferença nenhuma? Aí que tá. Nós estamos falando de um gás extremamente poderoso. Este gás, gente, ele é eficiente. Vocês viram que aconteceu essa quantidade que aconteceu aqui na luva, né? Essa quantidade de ozônio, o que então a empresa fez? Vamos lá, vamos testar se essa quantidade de 0,06 ppm realmente é poderosa. Aí o que a empresa fez? Foi lá no Unicamp e falou para o Unicamp assim: Unicamp, testa esse equipamento para nós ver se realmente é eficiente esse equipamento. E aí, a Unicamp colocou dentro de um espaço de 20 metros quadrados, colocou as cepas do Covid, lá SARS-CoV-3, dentro desse espaço e ligou o equipamento. Em 5 minutos, a uma distância de 2 metros, ele matou 99% das cepas do Covid. Em 15 minutos, 99,9% das cepas do Covid. Por isso que eu falei que se eu deixar o meu equipamento ligado aqui no meu ambiente e alguém entrar aqui com o Covid, eu estarei seguro. Eu não tô inventando nada. Quem está dizendo isso é a Unicamp, uma das maiores universidades do Brasil, que avaliou o nosso equipamento, tá? Nossa empresa ainda produz óleos ozonizados maravilhosos. Eu sou fã dos óleos ozonizados. Na minha cirurgia agora usei muito óleo ozonizado no meu joelho. O fisioterapeuta ficou impressionado como que o meu joelho não está inchado. Eu falei que eu tinha os meus segredinhos para isso, né? Que era os óleos. Eu passei muito Spa Sport nos olhos, no meu joelho, e eu passei muito Regenera nos meus pontos. Não tem nada, tá tudo sequinho, tudo perfeito, tudo ótimo. Só que tem óleos espetaculares aqui para rosto, óleo para namorar, maravilhoso, ó, incrível. Quem gosta de namorar agora nesse frio aqui, ó, passa esse óleozinho, gente, usa o Spa Sensual, maravilhoso, gente. Spa Slim, ele é um ansiolítico e um redutor de medidas. Ele tem um lavanda, então a gente coloca aqui na palma da mão e ó, respira, maravilhoso o cheiro dele. Spa Mãos e Pés, Spa Pele Jovem, Spa Corpo, Spa Capilar. Temos lives, temos aulas com todos os óleos, tá? Então, usem os óleos, quem é distribuidor, usem os óleos.
Muito bonito, muito legal, mas o que acontece de verdade se a gente usar o ozônio em casa? O que acontece, né? Eu vou chamar uma pessoa aqui, que é a minha amiga Carmen Amaral. Pode liberar o teu microfone, Carminha. Que foi uma das minhas primeiras filhas dentro da Ozox. Vocês vão entender daqui a pouquinho o que é filhos. Carminha. Oi. Boa noite, primeiro. Obrigado por aceitar meu convite, por te dispor a estar aqui falando da tua história para a gente. Carmen, ninguém te conhece aqui, tá? Ninguém te conhece aqui. É a primeira vez que tu fala conosco, então seja rica nos detalhes, fala quando que tu conheceu o ozônio, como tu conheceu e o que aconteceu desse período que tu conheceu para cá. Eu sou Carmen Amaral, de Novo Hamburgo. Conheci a Ozox em março de 2024. Quem me trouxe esse aparelho maravilhoso foi o Daniel Iscariotti, o moço aí. Eu comprei esse aparelho assim, não conhecia, eu conhecia o ozônio através da ozonioterapia, que eu tinha usado já, que tinha sido muito eficiente para mim, para uma fascite plantar, mas eu não conhecia esse aparelho e fiquei meio desconfiada. Eu e meu marido, a gente ficou meio desconfiado, mas mesmo assim eu apostei. Eu tinha sido diagnosticada com glaucoma em 2010 e tenho diabetes tipo 2 também, então eu comprei mais esse aparelho pensando nesses benefícios que eu poderia obter com o aparelho. E comecei a usar o ozônio tranquilo, fui fazer meus exames de oftalmo em setembro de 2024 e esses exames mostraram, eu sempre usando, desde 2010, sempre usando o Xalacon, que é um colírio pro meu... Ai, me falhou. Glaucoma. Pro meu glaucoma. Mas em 2025 eu fiz novos exames e o oftalmo olhou meus exames e disse que os meus exames não eram, que eu não tinha mais glaucoma. E eu fiquei muito preocupada com isso, porque usando desde 2010, né, que eles não eram conclusivos os exames para glaucoma. Eu questionei o médico e ele meio ficou indignado comigo e disse para mim: não, os seus exames não são conclusivos. Mas mesmo assim, eu não atribuí essa melhora ao ozônio. Passando, eu continuei usando o colírio, usei mais 2 meses e voltei novamente no médico. Ele perguntou: dona Carmen, a senhora está usando o Xalacon? Eu disse: estou. Mas então a senhora gosta de botar dinheiro fora? Porque esse colírio custava R$ 270, uma coisinha pequena, muito pequena. Daí eu disse: ai, doutor, mas eu fiquei insegura em parar de usar. Ele disse: não, a senhora pode parar de usar. Então, eu estou desde setembro de 2025 sem usar o Xalacon. Usou por 25 anos, Carmen, isso? Não, desde 2010. Ah, 16 15 anos. anos. 15, 16 anos, tá. Tá, 16 entendi. anos eu usei. E 16 anos é bastante tempo, né? E agora eu estive novamente no oculista, agora dia 1º de junho. E ele me pediu novamente os exames, e esse mesmo, não o mesmo oftalmo, porque eu não gosto do oftalmo esse que disse que era para mim parar de usar. Ele não é uma pessoa que eu gosto dele. Daí eu fui num outro oftalmo, até para tirar a cisma, porque eu fico preocupada, né? A visão é uma coisa muito importante para a gente, né? E ele me explicou o porquê. Ele disse: realmente, nos seus exames, eles não são conclusivos para glaucoma. E eu sei por que eles lhe deram esse colírio. Porque a senhora tem a pressão alta do olho. Eu tenho a pressão alta. E mesmo assim eu não tenho glaucoma. Então, eu atribuí sempre ao ozônio, né? E eu tenho outros benefícios na família, né? Psoríase, Quanto do cisto. Laurinho? Quanto do Laurinho para nós? Meu marido? É. O do meu marido é uma coisa muito incrível, realmente.
Em maio de 2020, nós começamos a usar em março. O meu marido não queria que eu comprasse, ele queria até te correr daqui, mas eu não deixei ele te correr. É verdade. Ele disse para mim, para que tu vai comprar? Vai comprar mais uma coisa para botar em cima daí para não funcionar? Eu disse, não, eu vou comprar, vamos ver, vamos apostar. E o meu marido foi diagnosticado com câncer de próstata. Foi diagnosticado, o primeiro diagnóstico ele fez uma biópsia, e essa biópsia mostrou que ele tinha, não era grande, era pequeno, mas já com o diagnóstico de fazer cirurgia, e fazer ou cirurgia ou radioterapia, e ele sempre dizendo para nós, para a família, que ele não tinha nada. Só que ele tinha, né? Tem, aliás, tem. Só que é uma coisa muito pequena, né? Daí ele foi num outro médico, pegou um outro diagnóstico. O médico disse para ele que ele poderia esperar para fazer uma nova ressonância, né? Novamente, não precisava fazer a biópsia porque ele tinha feito a recém. O primeiro exame era PIRADS 4. O segundo que ele fez, PIRADS 2, sem tomar nenhum comprimido, só usando o nosso aparelho da Ozox. Como é que ele usava, Carminha? Ele tirava as roupas, botava a 15 centímetros sentado na cama e ficava ali 45 minutos, sempre. Olhando E ele. ele continua fazendo isso, ele continua. Daí agora, eu vou encurtar um pouco, porque a coisa é comprida, né, o tratamento. Ele foi num outro médico em Porto Alegre. Esse outro médico estranhou quando viu os exames dele e disse, mas como, seu Lauro, que o senhor sem fazer nada de PIRADS 4 passou para PIRADS 2? E eu disse baixo, mas o médico ouviu, eu disse, ozônio. Ele, como? Eu disse, ozônio. Ele deu um sorrisinho, mas não me disse nada. Daí ele pediu novamente uma nova biópsia. Isso foi em dezembro de 2025. Daí agora, em fevereiro de 2026, o Lauro fez uma nova biópsia para constatar. Quando nós fomos levar os exames lá da biópsia, o médico de Porto Alegre olhava para mim, olhava para o Lauro e olhava para o exame e sorria. E daí ele saiu de trás da mesa dele e bateu no ombro do Lauro e disse assim para o Lauro, seu Lauro, o senhor é um homem de muita sorte. Parabéns. Nós não vamos precisar fazer cirurgia e nem radioterapia. A gente saiu de lá assim, ó, muito feliz, porque assim, o que que é, ele não está negando que existe, né? Ali a célula, que pode, isso pode desenvolver, né? Mas a gente não acredita que desenvolva, porque daí agora, em setembro, ele vai ter que fazer um novo PSA, uma nova ressonância, mas biópsia só daqui a 2 anos. Então, é só vigilância, ficar vigilante. E o Lauro está muito bem, ele não levanta para urinar à noite, tem jato da urina normal, não fica pingando, sabe? Assim, que tem muitas pessoas que têm o câncer de próstata, que para urinar, né, Sim. tem essa dificuldade. O Lauro não tem. E ele atribui muito, muito, muito ao ozônio. Ele fala para todo mundo. Para quem não queria comprar, né? Tá bom, Queria né? me correr de lá. Queria... Queria te Vocês correr. dois queriam me correr, na verdade, né? Então, vocês estão tá sendo É, bonzinho é. comigo, né? E o Guilherme, assim, que é o nosso filho, assim, o Guilherme, esses dias ele chegou em casa com os joelhos extremamente inchados, porque continua jogando sem poder, né? Inclusive saiu agora para jogar. O Guilherme, ele diz, mãe, é uma coisa incrível. É uma coisa incrível o poder. É E isso a aí. neta, há pouco tempo, subiu aqui para tomar água ozonizada, a Alicia. Então a gente só tem a agradecer, né, Daniel? Muito. É isso aí. Muito bom, né, Carminha? Coisa E boa, minha coisa boa. irmã, né, Daniel? Tu sabe, a minha irmã, né, com o câncer dela gravíssimo, né? Fez as químios, ela vinha de lá, assim, tu não dizia claro, a pessoa veio um pouco abatida, mas ela não teve aqueles efeitos colaterais, né, que as pessoas têm, como náuseas, nada a Vera teve. Sim. Gratidão. Ah, maravilha, Carminha. Muito obrigado. Obrigado Imagina. Nós que pelo agradecemos muito. depoimento. Valeu. Beijos. Eu ia pedir um depoimento. Obrigado, Carminha. Enio, Beijo. tu tá aí, cara. Tu tá aí, eu quero ouvir tua história, Enio. Enio Schmitz. Enio Schmitz. Tô te pegando de surpresa. Tu deve estar sem camisa nesse frio aí, né, Enio? Se tu tiver aí, cara, eu te coloquei de anfitrião.
pode liberar o teu microfone que eu quero. Eu ia falar com o Anthony, mas o Anthony falou esses dias, o Wayne não falou. Boa noite, tudo Enio bem? Schmitz, hoje eu te peguei, Fala, cara. Daniel, tudo certo? Tudo. Enio, Tô ninguém te conhece aqui. apanhando um pouquinho aqui para acessar, porque eu acabei de chegar de viagem aqui lá da Praia de Pipa, aqui tô no Nordeste, curtindo um pouquinho. Que coisa ruim, hein? Tava no calor e agora veio pro frio aqui de novo. É, Enio, Enio, fala, cara, Daniel. tu pode Fala. colocar o teu celular na horizontal? Ele aparece melhor? Posso? Aí, agora Melhorou? tá grandão na tela aí. Tá bonitão. Enio, ninguém te conhece aqui, cara. Conta um pouquinho da tua história para nós aí. Da onde tu vem, quando tu começou a usar o ozônio, depois quando tu começou a usar os ox. Conta um pouquinho para nós aí. Bom, eu comecei a conhecer o ozônio final de 2022, depois de passar por 3 cirurgias de câncer. Aí meu irmão disse assim, bah, não vou perder mais meu irmão para o câncer, e começou a procurar outras formas de tratamento, né, para complementar. Então, o ozônio foi uma terapia complementar que eu usei. Na época, eu usava o ozônio medicinal, né, porque eu não conhecia a Ozox ainda, e aí tinha recém começado a usar, recém começado a fazer imunoterapia. Isso eu falei, não contei a história dos cânceres, mas só para depois de 3, né? E aí apareceu o quarto câncer, um câncer no cérebro. E aí eu operei dia 4 de janeiro de 2023. A princípio seria a pior cirurgia, mas foi bem, graças a Deus, foi um bom médico, eu tive bom acompanhamento e aí já estava fazendo as terapias complementares. E depois de tantas cirurgias, eu tinha, naquela época ali, eu usava muita medicação para dor. Eu tinha muita dor neuropática, eu usava até sulfato de morfina, usava tramadol, dipirona 1 miligrama, vários tipos de remédio para dor. Hoje, graças aí a Deus ali, eu não uso mais nada, né? Agora, não posso dizer que foi só o ozônio. O ozônio foi uma das ferramentas que eu utilizei, tá? Mas eu fiz outros tratamentos ali, mas o ozônio é uma coisa fantástica, né? Porque e também eu uso já a Ozox o aparelho da Ozox desde fevereiro de 2024. Né? Então, uma coisa que eu percebo também a questão, e aí quem é paciente oncológico tem que cuidar muito da questão da imunidade, tá com a imunidade alta. Eu ainda faço imunoterapia, vou fazer agora a última aplicação no final do mês, mas eu nunca deixei de fazer uma aplicação de imunoterapia por os meus exames não estarem bons, né? Meus exames clínicos. Sempre meus exames estão bons, né? E nem gripe, assim, né? Até tenta, às vezes, querer dar uma gripezinha, mas não vinga, não se cria, né? 1, 2 dias já vai embora de novo. Tá. Oi, não, teve uma vez que tu ficou internado lá por alguma coisa e aí as enfermeiras brincavam contigo porque tua saturação, tua Boa, pressão. boa. Bom, eu tive, foi em 2000, deixa eu ver aqui, 2024, final de 24, eu tive um problema na coluna. Me deu um problema na cervical, e aí eu fui consultar. Eu já tinha problema de coluna, mas ia numa quiropraxista, uma massoterapeuta, e resolveu meu problema. E aí, naquele momento ali, não tinha jeito. Fui consultar, fiz massoterapia, fiz quiropraxia e nada resolvia. Fui no médico, e aí o médico disse que eu ia ter que fazer uma cirurgia na coluna. Aí, mas não contente, né? Fui para uma segunda opinião médica. Aí o outro médico disse: a recomendação é de cirurgia, mas tem que fazer um exame. E aí fiz o exame e aí foi detectado que eu estava com uma infecção no disco da cervical. E aí eu disse, pá, até logo eu fiquei chateado, eu disse, pá, mas eu uso ozônio todos os dias, né? Como é que eu peguei, né? Porque é uma bactéria, né? Como é que eu peguei ali essa... Mas aí eu comecei a retroagir, pensar, daí quando eu fazia imunoterapia, que eu tinha o Portocart, e aí o Portocart, ele tem que fazer uma asepsia correta, ou seja, para cuidar para não infectar. E quando eu baixei o hospital, eu percebi que o Portocart eu tive que retirar ele porque estava impregnado com uma colônia de bactérias. Mas aí o que eu aprendi? O disco da cervical tem pouca vascularização. O nosso ozônio ele vai pela corrente sanguínea. E o Portocart ele não passa o sangue por dentro, né? Mas logo eu tinha ficado meio chateado, mas depois disse, não, graças a Deus, porque se eu não tivesse, porque quando eu aplicava a imunoterapia,
a bactéria vinha para a corrente sanguínea e eu tinha uma bacteremia, me dava calafrios, me dava febre, só que aquilo passava. Outro dia eu estava bem, entendeu? E aí depois eu fui perceber que, ou seja, o ozônio ajudava, porque quando a bactéria ia para a corrente sanguínea, ele combatia. Ele só não conseguia combater lá dentro, no portocate, porque não passava sangue por dentro, né? Então, eu digo, graças a Deus que eu usava, porque senão pode ser que essa bactéria, que é uma superbactéria, pudesse ser alojado em algum órgão vital e aí poderia ser mais complicado. Mas, resumindo, aí depois eu consegui, baixei o hospital, levei o aparelho de ozônio para o hospital, usava lá direto no hospital, juntamente com a medicação de amplo espectro, e eu consegui combater a bactéria sem precisar fazer a cirurgia na coluna. E a tua pressão e a tua saturação, hein? Caiu, N. Caiu, Enio? Caiu. Então, depois tu voltar e tu dá um tchau para nós aí, N. Mas eu sei a história dele. As enfermeiras chegavam nele lá, ele no hospital, e a saturação dele batia 99, 100 o tempo todo. Que é o ideal. E a pressão dele dentro do hospital, mesmo com medicação, com tudo mais, 11/7 o tempo inteiro. Então era isso que ele iria falar. O Enio é um vencedor aí, já teve uma história muito, muito grande aí com as batalhas do câncer, né? Então, é um cara que está sempre por aí, um dos graduados da nossa empresa, um dos maiores resultados da Ozox. Enio, obrigado, depois tu vai ver isso aí. Valeu. Gente, teria mais muitos depoimentos aqui para falar para vocês, tá? Nós poderíamos fazer uma live aqui só de depoimentos, mas a Ozox também, além de resolver muitos problemas de saúde, né? Ou problemas de doença, saúde não é problema, saúde é bênção. A Ozox resolve um outro problema, que é o problema financeiro para quem quer empreender. E hoje, galera, o nosso país tem mais de... Tem estudos que falam que mais de 50% da nossa população está com ansiedade. Mas ansiedade, gente, ansiedade vem do futuro, né? Por que as pessoas estão ansiosas se ele vem do futuro, se uma coisa não aconteceu ainda? Porque não tem perspectivas de melhora. E aí, quando vê negócio assim, que vocês vão ver agora, né, um negócio que é... Hoje, nesse momento, só para vocês terem uma ideia, essa é a única live que está acontecendo no Brasil inteiro de ozônio, da Ozox. São menos de 60 pessoas assistindo isso daqui, esse produto incrível. Claro, tem muitos distribuidores numa quinta-feira de noite que estão trabalhando, né? Mas essa é uma live que está acontecendo hoje no Brasil. Nosso país tem mais de 5.500 cidades, eu vou falar para vocês aqui agora. E as pessoas estão ansiosas porque não sabem o que vai acontecer nos próximos meses, nos próximos anos. Não sabem se vai ter condições, se vai ter trabalho, se vai ter emprego, se vai ter... né? Eu sempre falo, coloca lá 50 mil reais na conta desses 50% da população para ver se não vai diminuir bastante a ansiedade dessa galera aí, né? Ou, melhor, dá uma oportunidade para essa galera. Tem muita gente que só quer uma oportunidade. Eu só quero uma oportunidade. Eu trabalho. Eu vou mostrar, eu vou trabalhar. Só isso. Vou mostrar para vocês como que funciona, então, a parte de negócios agora. Afinal de contas, então, galera, para quem é o negócio da Ozox? Quem pode trabalhar com a Ozox? Eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui de pessoas que podem trabalhar com a Ozox. Se você se enquadra em algum desses tipos de pessoas aqui, seja muito bem-vindo ao Ozox, tá? Se você for um profissional da saúde, por que profissional? Por que a Ozox pode ser para profissionais da saúde? Porque os profissionais da saúde buscam produtos alinhados ao seu propósito e que agregam valor aos seus pacientes. Sim, você pode trabalhar com a Ozox. Aposentados podem trabalhar com a Ozox? Rola pro ladinho aí, olha a carinha dos bonequinhos que estão aparecendo aí. Tem muita gente aposentada que está extremamente lúcida, que está extremamente bem de saúde, bem. E por que não tem oportunidades? Ou por que as empresas estão mandando embora? Ou por que as empresas estão dispensando os aposentados?
Uma pessoa de 55, 58, 60 anos de idade, 65 anos de idade, hoje em dia está lúcida, está bem para trabalhar, está na melhor idade. Só que o que acontece? O mercado de trabalho, gente, escanteia muito essa galera. Eles querem a galera dos 25, 22, 23, essa galera que não tem responsabilidade. Não tem. Marca um horário com um cara aí de 20 anos para ver se tu vai ter compromisso. Eles têm a tecnologia, eles têm a mente acelerada, mas eles não têm a experiência. Na Osóx, gente, a tua experiência vale muito, tá? Então, os aposentados buscam complementar uma renda familiar, ficar ativos socialmente e construir algo com liberdade e flexibilidade. Quando eu falo aposentados, não é a pessoa que já está aposentado. Pode ser aquela pessoa dos seus 60, que está pré-aposentado. Hoje, eu acho que a pior pessoa que tem... Pior não, né? A pessoa que tem mais dificuldade de conseguir emprego é uma pessoa dos seus 58, 60 anos de idade. Porque a empresa já pensa assim, vou colocar uma pessoa de 60 anos de idade na minha empresa aqui, logo ela se aposenta e vaza. Eu vou treinar ela, vou preparar, quando ela vai estar boa, não, então eu vou pegar uma pessoa de 35, de 40. É assim que as empresas pensam, gente. Então, assim, a Osóx é uma excelente oportunidade para quem é aposentado. Famílias que buscam empreender com segurança, qualidade de vida e com novas possibilidades. Um casal que quer trabalhar junto, aqui dá certo, gente. Empreendedores, você já tem um negócio, pode vir, seja bem-vindo. Por quê, gente? Porque empreendedores não podem depender só de uma fonte de renda. Buscam novas fontes de faturamento e diversificação dos seus negócios. Quem é empreendedor tem a mente a mil. CLT busca uma nova fonte de renda e mais segurança financeira. Mas no CLT eu tenho a segurança. Aí amanhã o teu chefe se acorda com os cornos atravessados, como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, e te manda embora. Cadê a tua segurança? Cadê a tua segurança? Então, assim, gente, se você se encaixou em algum desses perfis aqui, seja muito bem-vindo aos outros, tá? O Brasil ainda está em aberto, tá? Somos mais de 5.550 municípios. Nós somos menos de 200 unidades de negócio. Eu sou uma unidade de negócio, o Enio é uma unidade de negócio, o Zelão é uma unidade de negócio, a Carmen é uma unidade de negócio. Nós somos menos de 200 no Brasil inteiro, assim, que somos consolidados, tá? Nosso país tem 5.550 cidades, 70 milhões de municípios de residências. O mercado em plena expansão. Se você for pesquisar o mercado aqui, você vai ver que todas as empresas que têm algum produto, suplementação, está indo para o suplemento ozonizado. Por que será? Será que não é uma tendência? Mas por que eu vou consumir um produto ozonizado se eu posso consumir o ozônio na essência aqui, ó? Posso dormir com o meu ozônio em casa, né? Por que eu vou pegar? Mas é bom ozonizado? Sim, maravilhoso, gente. É maravilhoso também, tá? Qualquer maneira que tu for usar o ozônio é maravilhoso. Mas o ozônio na essência é outro mundo, tá? Existe muito espaço para pioneiros. Eu não sei de onde tu está vendo isso daqui, se está vendo no YouTube, se está vendo ao vivo aqui agora, mas na tua cidade provavelmente tu é pioneiro. Você vai começar um negócio que vai ser gigantesco na sua cidade. Por que tantas pessoas hoje estão buscando uma nova oportunidade? Olha esses dados aqui, galera. Olha isso aqui. Hoje no Brasil, 80% das famílias têm algum tipo de dívida. Quando eu falo dívida, gente, não é que estão devendo. É um crediário, é um cartão que está para parcelamento, é um financiamento bancário, é um consignado. A cada 10, 8 pessoas está com alguma conta a vencer. 29% da população brasileira está devendo contas básicas, conta em atraso, água, luz, telefone, aluguel, condomínio. R$ 3.367. Este foi o rendimento mensal do trabalhador em 2025. Se pegar aí um Zênio da vida que ganha seus 40, 50 mil reais, o que sobra para quem ganha menos, né? A renda é menor do que esse aqui, mas grava esse número aqui, tá? R$ 3.367. Ter mais de uma fonte de renda, gente, não é mais um... vou ter uma nova fonte de renda, vou fazer uns bicos extras aqui para eu fazer a minha viagem. Não, gente. Ter mais uma fonte de renda deixou de ser luxo, tornou uma necessidade. Se você depender apenas de uma fonte de renda hoje, se você não é um grande empresário, provavelmente você está passando trabalho.
Então não dá para fechar os olhos para uma oportunidade que tem essa que vocês vão conhecer agora aqui, viu? É uma necessidade. Daniel, eu sei que empreender é legal, é bom, né? É bom, mas empreender no modelo tradicional tem aluguel, tem custos fixos que comprometem que comprometem o lucro, tem funcionários, risco, né? Preocupação, mais despesa. Mas tem um modelo de franquias que já está validado. Uhum. É caro e tem royalties. Você paga mensalmente para pegar o nome de alguém que já validou o nome. Tem que ter um ponto comercial, alto investimento e uma burocracia danada. Alto investimento inicial. Para começar um modelo empreendendo com um modelo tradicional no Brasil é muito difícil, é muito caro. Mas eu ainda acho que é o único modelo, única maneira de se fazer renda, de se construir patrimônio. Sendo CLT, e o mercado ainda ele é de riscos. Só que por que eu vou investir um negócio que é arriscado, vou botar um aporte financeiro, um capital muito grande lá e vou colocar todo o meu risco lá? Às vezes eu vou ter que fazer um financiamento para começar o negócio, já começa o negócio devendo, né? Se eu tenho um modelo Ozox, produto validado, vocês viram? 2 pessoas, eu posso chamar mais 10 aqui hoje, vocês vão ficar encantados com o que vai acontecer. Nosso produto é validado, tá? Soluções que transformam a vida. O nosso sistema está pronto. Quando você virar um distribuidor, você não precisa pagar por sistema. Isso daqui, mas sistema pronto não tem nada a ver. Abre uma loja de roupa, ou abre um mercadinho, abre alguma coisa e contrata um sistema. Contrata. Só o sistema de uma loja de roupa, você vai pagar 3 vezes mais do que acontece na Ozox. Só o sistema, que tem que ser adequado com a receita, tem que ser tudo certo, tá? Só o sistema você vai pagar mais. Aqui, você já vai receber um sistema totalmente pronto. Treinamento e suporte. Você vai começar, tenta abrir um negócio aqui. Vamos abrir uma loja de roupa e pegar roupa lá de São Paulo, porque minha amiga busca umas roupas lá em São Paulo e ela abriu uma loja de roupa e tá rica. Pede para ela quais são os fornecedores que ela compra para ver se ela te passa. Nunca passará. Aqui você vai ter todo o treinamento, todo o suporte de quem está convidando você, está indicando você para os Ozox. Não precisa de aluguel, não precisa de escritório, que nem o Daniel tem. Não precisa. Baixo investimento e o principal, sem risco. Pouquíssimos negócios você tira todo o investimento. Muito mais do que um kit. Você ganha um kit inicial para começar a trabalhar, um Ozox Multi, toda aquela linha de óleos ozonizados. Você ganha todo um método simples, confiável, apresentações prontas, pessoas que vão estar ali te ensinando, treinamento e capacitação contínua o tempo inteiro, suporte o tempo inteiro. Live semanal como essa, live semanal com treinamento, live semanal com dicas. Amanhã de manhã tem uma live às 8 horas da manhã de como gerar crédito para o cliente. Treinamento, toda semana tem um treinamento diferente. Apoio, tem muita coisa, gente. Tem muita coisa do lado de cá para a gente oferecer para vocês. É muito mais do que um kit de produtos, tá? Você vai receber, então, produto para vender, treinamento para aprender, sistema para seguir, um time para apoiar. Tudo para você fazer carreira na Ozox. Serve como ser um biquinho extra? Serve, mas serve como uma carreira também, tá? Muito boa a carreira da Ozox, por sinal. Como que funciona, então? Vamos para a parte prática. Por quanto que a gente vende esse equipamento no mercado? Tabelado, nós vendemos por 5.890. Este valor é tabelado, você não vai conseguir comprar de nenhum distribuidor que seja ativo dentro do negócio mais barato que isso, porque é proibido. Se a gente vender mais barato, 5.889, a gente corre o risco de perder o nosso cadastro, tá? Então, é proibido. Quanto que a gente compra o equipamento lá na fábrica depois de sermos distribuidores? 2.650,50. Lucro bruto por equipamento de R$ 3.239. Lembra quando que eu falei que era a renda mensal do brasileiro? 3.367. Basicamente, se você fizer trabalhar o mês inteiro e vender um aparelho, você ganha exatamente, praticamente a mesma coisa do que é a renda de um trabalhador brasileiro. Um equipamento por mês. Se você trabalhar todos os dias, eu duvido você não vender 5, 6, 8 equipamentos todos os meses, com todo o treinamento que a gente dá aqui. Aqui tem uma projeção. Se eu vender um equipamento por mês, 3.239. Um a cada 15 dias.
6.470. 15 dias para vender um equipamento. 6.479. Um equipamento por semana. R$ 12.958. 2 equipamentos por semana. R$ 25.000. R$ 25.000. Tem muita gente que vende 2 equipamentos por semana nesta live aqui, tá? Nessa live aqui. Existe uma segunda forma de ganho dentro da Ozox, tá? Que é você está sendo indicado, alguém está indicando você para trabalhar na Ozox, para ser um representante da Ozox. Você também pode indicar uma pessoa. Muito cuidado com as indicações que você faz na Ozox de pessoas, tá? Quando você tem o direito de indicar pessoas para dentro do negócio da Ozox. Toda vez que a Ozox recebe um novo cliente, por exemplo, eu convidei a Carmen para ser uma distribuidora. Fui lá, avaliei o perfil da Carmen, acho que ela teria perfil para trabalhar conosco, e falei para a Carmen assim, Carmen, tu pode comprar o equipamento ou tu pode também trabalhar com o negócio, se tu quiser. E a Carmen pensou assim, eu acabei de me aposentar, eu tenho tempo, eu vou trabalhar com isso aqui também. Aí a Carmen entrou no treinamento e a Carmen foi lá. A Ozox fez o quê? Toma 2.238, Daniel, pela indicação. Obrigado por me trazer mais um cliente. É assim, você indica e a fábrica te paga para você trazer um cliente. Se você não é cadastrado ainda na Ozox, não foi indicado, tenta ligar para a Ozox amanhã lá e tenta se cadastrar direto. Você vai gastar o seu tempo e vai gastar o tempo da fábrica. Não existe comprar direto da fábrica sem passar por alguém que passou por um crivo e te indicou para o nosso negócio. Toda vez que você indicar, vai dar um pouco mais do que esse valor aqui, tá? Mas é 2.400, 2.300 e poucos reais que você vai receber por cada unidade de negócio que você indicar. Toda vez que essa unidade de negócio indicar, você recebe 212,04, 8% de cada compra. Você pode indicar quantas pessoas você quiser. Você pode trabalhar só indicando e você pode viver uma vida inteira dentro da Ozox e não indicar ninguém também, que não tem problema nenhum, tá? Não é obrigatório indicar ninguém, tá? Não é obrigatório indicar ninguém. Todas as vezes que o seu filho, então, assim, todas as pessoas que você colocar no negócio é seu filho empresarial. A Carmen é minha filha. Aí a Carmen, se ela indica uma pessoa, essa pessoa é minha neta, e assim por diante até o bisneto. A fábrica paga 3 níveis. 8, 4 e 4 e acabou, tá? Isso daqui dá muito dinheiro, tá? Isso daqui é uma mina de dinheiro. Mas não é obrigado a fazer isso aqui, tá? Para quem que eu posso apresentar os Ozox, então? Famílias, esportistas, pessoas com mais de 50 anos, tutores de pet, cabeleireiros, terapeutas, clínicas e consultórios, enfermeiros, odontologia, esteticista, motorista, empreendedor, açougueiro, faxineiro, todo mundo, gente. Se você conhece algum desse tipo de pessoa aqui, você já tem gente para vender o negócio da Ozox ou para convidar para o negócio, tá? O mercado está muito mais próximo do que você imagina. Existe uma estratégia, não é uma meta porque não é obrigatório, tá? Mas existe uma estratégia que se você fizer uma venda por mês e trouxer apenas um filho por mês, você constrói uma renda de R$ 15.196. Quem hoje ganha R$ 15.196 por mês, gente? Dentro de um mês. Uma venda por semana e um filho por mês. R$ 15.196. Isso aqui é irreal ali na rua. Isso aqui é irreal ali na rua. Só que é extremamente possível. Tem muitas pessoas nessa live aqui que fazem isso, tá? Quanto que valeria, então, o negócio desse aqui? Eu falei só a segunda parte, mas quanto que valeria o negócio que pode gerar renda todos os meses? Imagina você achar aí um Daniel que faz 4, 5, 6 vendas todos os meses, que traz 4, 5 filhos todos os meses. Que vai te dar uma renda de 2, 3, 4 mil reais só uma pessoa. Quanto custaria para abrir uma loja? Quanto custaria para montar uma franquia, ser um franqueador? Quanto custa para construir uma marca do zero? Quanto tempo você investiria? Quanto custa para desenvolver um produto exclusivo no mercado? Quanto custa para começar um negócio com suporte? Uma franquia? Eu trouxe alguns comparativos aqui de mercado para vocês, tá? Food truck. Um food truck simplesinho, tá? Para vender cachorro-quente, vender hambúrguer aí. De 50 a 200 mil reais. E olha lá. Vai passar muito mais disso para vender um hambúrguer a 35 reais e ganhar 15 reais por hambúrguer. Uma cafeteria, 120 a 500 mil reais.
Uma academia passa de R$1 milhão. Renda recorrente, né? Pode comprar micro franquias até R$135 mil. Eu lavava sofá. Eu sei que tem franquias de sofá por R$35 mil. Eu recebo uma máquina, um Instagram e uma politriz e produto para um mês. R$35 mil. Aí para lavar sofá de 200 e 200. Tirar de 200 e 200, lucrar 80 a 100 reais de sofá. E ainda tem que pagar royalties de 1.500 por mês. Franquia tradicional, muito mais de 100 mil reais. Isto é o que tem no mercado à disposição para você começar um negócio hoje que vai te dar 15, 20, 30, 40 mil reais por mês, se você trabalhar. A Ozok, gente, é ridículo o investimento, tá? R$ 7.095 e você pode parcelar em 10 vezes sem juros. Daniel, eu não tenho R$7 mil para fazer o negócio. Eu também não tinha, gente. Quando eu comecei isso aqui, eu peguei dinheiro emprestado. Peguei dinheiro emprestado de um cartão, de outro e de tudo que era lado para comprar o equipamento para minha sogra, para testar. Eu não tinha. E não tem vergonha de falar, tá? Não tem vergonha de falar que eu não tinha esse valor para fazer o negócio. Só que eu tomei uma decisão. E eu falei para mim mesmo, eu não quero mais viver essa vida de eu não conseguir dar nada para os meus filhos, para minha filha, de a minha esposa querer passar no final de semana e eu tenho que segurar, porque eu não sei como vai ser a semana, eu tenho que segurar o valor, de aparecer negócio que nem esse daqui agora, que poderia mudar a minha vida e eu não ter dinheiro para fazer, para participar, de eu estar vendo pessoas muito mais simples que eu, enchendo os bolsos porque tomaram a decisão e eu não tomei. Então, assim, até quando que a gente espera? R$ 7.095 parcela em 10 vezes 710 pila por mês. Você já tem um negócio consolidado e validado. O que precisa é aprender e trabalhar. Só isso. Aprender e trabalhar. E pode ter certeza que vai ter um montão de gente querendo te ensinar a trabalhar. Porque se você crescer, essa pessoa cresce junto contigo. Aqui não tem aquele negócio de um derrubar o outro, tá? Uma oportunidade de crescimento, reconhecimento, seu esforço é valorizado, evolução constante, conquistas, metas são transformadas em resultados, novas oportunidades, novas pessoas, gente. Novas pessoas. Às vezes a gente não cresce porque a gente está envolvido numa galera que não vê, que não enxerga o que está acontecendo. E aí, quando vem pessoas que falam de saúde, de prosperidade, de sonho, de dinheiro, de renda, de empresa, essa é a comunidade que a gente tem aqui. Nossa empresa ainda gosta de uma festa, nosso presidente gosta de uma festinha, tá? E a gente tem uma festa que é o Ozok Experience. Nós tivemos ano passado lá em Foz do Iguaçu, num resort. Esse ano vai ter de novo, não vai ser nessas datas aqui, vai ser em outra cidade, que em breve teremos novidades, tá? Aqui a gente tem nas nossas festas muitos reconhecimentos, né? Ó, Maurício Paz, eu, o lavador de sofá, o Leonir Perosa, tudo fudido, tudo quebrado. Mais quebrado que arroz de quinta esses caras aqui, tá? Quando começaram. Everaldo Castanha. Everaldo Castanha é um cara lá de Chapecó. Na nossa convenção, ele ganhou um cheque de 325 mil reais, né? Ele ganhou até lá, não é que ele ganhou um cheque, ele ganhou, mostraram um cheque dele do que ele tinha ganho até lá, 325 mil reais. Em 6 meses depois, ele já bateu 447 mil reais. Eu, de janeiro de 2024 até abril de 2025, eu tinha aqui 180 mil reais. Só que em novembro de 2025, eu tinha 386 mil reais. E agora, em julho de 2026, eu já passei de 525 mil reais em bônus de equipe. Sabe aqueles duzentinhos e duzentinhos lá? É isso aqui. Mais de 525 mil reais o lavador de sofá que já ganhou. Só que eu trabalho muito. Não tem tempo ruim, a gente trabalha muito, a gente acredita muito nisso aqui, a gente acredita muito no negócio da Ozok, e o negócio da Ozok a gente sabe que vai transformar a nossa vida, e a gente, quanto mais a gente trabalha, mais vidas a gente transforma. Então é por isso que não tem tempo, não tem horário, não tem dia, é domingo, é de tarde, é de noite, é de manhã, a gente tem disposição para levar isso aqui para as pessoas, tá? O cara que me trouxe isso daqui, muito obrigado, Bagé. Bagé é meu patrocinador, lá da cidade de Novo Hamburgo. Bagé é mais ou menos a mesma coisa aqui, ó. Ele entrou um mês antes que eu,
Na verdade, ele se cadastrou, mas começou de verdade, foi em janeiro de 2024 também. Tá aí o Bagé. Bagé é meu patrocinador. Estamos esperando até... Bagé, estamos esperando a Gigi, a mamãe aqui. Está grávida, está para vir a Gigi, né, Bagé? Tá por chegar a minha afilhada. Beijo, Bagé, obrigado. Vou falar a história do Bagé aqui, tá? O Bagé é de Novo Hamburgo. Ele veio para Osório aqui comigo para me ajudar a vender. Fizemos 7 visitas, não vendemos nada nos primeiros dias. Nós não sabíamos vender. O Bagé tinha começado alguns dias antes que eu e a gente não sabia vender. Fizemos um monte de visita, não vendemos para ninguém. O Bagé, na hora de ir embora de Tramandaí, aqui, que é a cidade lá de Osório, que é onde eu moro, na hora de ir embora, o Bagé falou para mim assim: Daniel, me empresta R$100 porque eu não tenho gasolina. Eu achei que nós ia vender e a gente não vendeu. Eu tenho que botar R$100 de gasolina. Esse cara aqui, ó, ele já ganhou deve ter batido aqui mais de 650 mil reais, fora as vendas, em 2 anos e meio de negócio, porque ele decidiu. Então, Bagé, muito obrigado. Beijo para a mamãe também. Beijo na Gigi. Maurício Paz, teria muitas histórias aqui para contar, tá, galera? Muitas histórias aqui para contar. Mas, para resumir, Maurício Paz, distribuidor que está lá em Maringá, distribuidor desde 2019, mais de 1,5 milhão em bônus de equipe, fora todas as vendas que esse cara já fez também, um dos caras que mais manjam de Osório aí, de baixa emissividade do Brasil. Então, tá lá desde quando era tudo mato, desde antes de laudo, desde antes de tudo. Tá lá e por isso que ele é reconhecido também. Teria mais muitas histórias, tá, galera? Mas eu quero fazer uma pergunta para você que é convidado hoje aqui, ou até mesmo para quem é distribuidor, tá? Quantas oportunidades, como essa daqui, você já deixou passar na sua vida? Daqui 2 anos e meio, gente, vai chegar. Vai chegar de qualquer maneira, vai chegar. Vai chegar daqui 2 anos e meio. O tempo passa de qualquer forma. A diferença não está no tempo, mas sim nas decisões que a gente toma hoje. Daqui 1 ano, exatamente 12 meses, julho de 2027, a gente vai estar em algum lugar. Você vai estar em algum lugar. Você pode estar continuando exatamente como está hoje, mesma rotina, mesmos resultados, mesmas preocupações, mesmos hábitos, mesmas pessoas, mesmo ambiente, ou você pode estar construindo algo novo que começou hoje. Novas possibilidades, novas conquistas, novos caminhos, novos networks, novas pessoas, nova mentalidade. Não importa se tu tem 18 ou 88 anos, sempre tem espaço para mudar a mentalidade, tá? Novas pessoas, novo tudo, gente. Aqui dentro tem uma comunidade de pessoas que pensam em saúde e prosperidade o tempo inteiro. E é para isso, e é nessa comunidade que a gente está te convidando para fazer parte. Você é muito bem-vindo. Se você tivesse hoje uma nova fonte de renda, mais pessoas crescendo junto ao seu redor, novas habilidades, você vai aprender muitas coisas aqui, tá? Muitas coisas mesmo. Mais confiança em si mesmo, um novo negócio em construção. Tudo sempre começa da mesma forma, tá? Com o primeiro passo. Durante essa apresentação aqui de hoje, você viu um mercado em crescimento. Você viu lá que tem uma lei da ozonioterapia, você viu os laudos, você viu tudo, você viu que tem muitas possibilidades de crescimento, você viu que um produto com propósito. Será que a Carminha se desfaz do equipamento dela? Será que o marido da Carminha lá, que tem um câncer de próstata, ele se desfaz do equipamento dela? Será que o Enio se desfaz do equipamento dele? Não, esse produto tem propósito. Depois que você viu aqui hoje, eu comecei lá no começo, eu falei para você. Depois do que você vai ver aqui hoje, não tem mais como desver. Se você amanhã ou daqui 2 anos ver uma pessoa com câncer, você vai lembrar desse dia de hoje aqui pelos depoimentos que aconteceram aqui naturalmente. Eu não sabia que o Enio estaria nessa live aqui. Você viu uma forma de empreender segura, um plano de carreira de crescimento, pessoas comuns construindo resultado. Só que agora, gente, agora a decisão é sua. Ou você pode falar, pode me seguir no Instagram lá, tá? Daniel Scarotti _Ozônio. Pode me seguir lá. Daqui a 2 anos você vai me ver falando de ozônio ainda, tá? Você pode me seguir.
Ó, pode continuar apenas observando, segue a Ozox também, segue nós, ou você pode vir fazer parte desse negócio com a gente. O futuro não muda sozinho, gente. O futuro muda com uma decisão. A sua decisão que você tomar hoje vai mudar os seus próximos 12 meses, os seus próximos 24, 36 meses. Tá bom? Galera, agora é o seguinte, tá? Alguém te convidou, você não caiu aqui do nada nessa live. Alguém te convidou. Então, agora você tem que falar com a pessoa que te convidou e falar para ela assim: muito obrigado, primeiramente, o que eu faço agora? E essa pessoa vai te instruir e ela vai te mostrar o caminho. Você não vai pagar o dinheiro para nenhuma dessas pessoas que te convidaram. Essa pessoa vai te mandar o link e você vai comprar diretamente lá da fábrica, tá? Então, nosso negócio é extremamente seguro, extremamente correto. Nossa fábrica já está... Pesquisa no Reclame Aqui lá. Tem uma reclamação porque tentaram ligar para a fábrica num sábado. A fábrica não atende no sábado. Pesquisa as avaliações do Google. Todas, absolutamente todas elas são 5 estrelas. Não existe nenhuma reclamação que 4, 3, 2, 0 estrela. Nosso produto é extremamente validado. Sejam todos muito bem-vindos ao Ozox. A Ozox está de portas abertas para todo mundo. Nós vamos fazer esse negócio aqui explodir no Brasil inteiro. Todo mundo vai conhecer o nosso negócio. Todas as pessoas merecem ter um aparelho de ozônio em casa. Assim como é lá na Europa, na Itália, na Alemanha, nos outros países, a gente também vai colocar essa cultura de ter ozônio em casa, tá? Alguém tem qualquer pergunta para fazer? Os microfones estão liberados. Pode ficar à vontade de fazer qualquer pergunta. Só levantar a mão e fazer pergunta. Todo mundo entendeu tudo, então? Quem é convidado aqui? Todo mundo deu lá, até festinha deu, ó. Fogos. Os balões, quando eu faço assim, eu pensei que aparece balão, assim, né? Então tá, galera. Então, obrigado pela participação de vocês. Todo mundo liberado. Essa live está gravada sim. Amanhã eu posto ela aqui no canal. E se você vai assistir no YouTube, já deixa seu comentário aqui para eu assistir depois. Se inscreve no canal, aquele negócio todo, tá? Então, quem é distribuidor pode liberar os microfones. E o Fábio Lutz, puxa para nós aí, por favor, Fábio Lutz. Viva melhor! Viva melhor! Viva Viva Ozox! Viva Viva os Ox! Viva Viva os Ox! Viva Ozox! Valeu, galera. Boa noite. Boa noite Viva a todos. Boa noite. Viva Ozox! Valeu.